Irmãos, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo 125. Salmo 125. O tema da nossa mensagem é a certeza dos que confiam no Senhor. A certeza dos que confiam no Senhor. Nosso desejo é que não só nós que estamos aqui no templo sejamos edificados, mas o nosso desejo também é que os nossos irmãos que nos assistem pela internet também possam, neste momento, ser edificados pela exposição da palavra. Salmo 125, assim nos diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ó Deus, nós somos dependentes de Ti. Por isso, ó Pai, o mesmo Espírito que inspirou Teus servos no passado para compor os salmos, seja o mesmo, ó Deus, a nos dar a iluminação para compreendermos a Tua palavra nessa noite. E ao compreendê-la, Pai, ajuda-nos a colocar em prática no nosso dia a dia. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente uma das coisas que mais inquieta o coração do ser humano é justamente a questão da insegurança. Nós podemos constantemente visualizar isso, seja nos jornais, nas rodas, nos bate-papos. Sempre um dos assuntos mais recorrentes justamente é este: insegurança. A insegurança, ela nos traz desconforto, ela nos traz sentimentos de que algo ruim, aliás, o sentimento de que algo ruim pode acontecer tende a nos sufocar, tende a nos tirar da nossa tranquilidade, tende a tirar de nós a quietude e causar em nós inquietação. Por isso que na tentativa de propor mais segurança, na tentativa de termos mais segurança, muitas pessoas investem em várias coisas, em várias tecnologias, para justamente tentar, pelo menos um pouco, trazer à sua família, aos seus negócios, o sentimento de que há um pouco de proteção, Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós nos deparamos com o Salmo 125, esse salmo ele vem contrapor justamente esse sentimento de insegurança. Para aqueles que estão inseguros, o salmista apresenta o Senhor como aquele que é a nossa fortaleza, como aquele que é a nossa rocha, como aquele que é o único que pode prover a cada um de nós verdadeira segurança, mas não uma segurança meramente física, mas uma segurança que começa a trabalhar internamente no nosso coração, e um coração apaziguado, um coração descansado, externará certamente a confiança de que, apesar das situações difíceis,
é possível permanecer firme diante das dificuldades. Qual é a nossa atitude diante desse quadro todo? Qual é a nossa atitude diante das intempéries que acontecem? Certa vez eu disse aqui em uma mensagem que a adversidade, ela não manda um telegrama, ela não manda um recado para você. Ela surge do nada, quando tudo está tranquilo. E o salmista certamente ele está tratando desse período e mais ainda. O Salmo 125, como os demais salmos conhecidos na Bíblia atualizada, tem um título aí, Cântico de Romagem. Na corrigida, se eu não me engano, é Cântico dos Degraus. O que de fato estava acontecendo com esse salmista? O que estava acontecendo com o povo de Deus? Ora, irmãos, o povo de Deus estava caminhando em direção ao templo em Jerusalém. É sabido que o Cântico de Romagem ou Degraus é justamente uma referência à procissão, à romaria que o povo de Deus fazia em direção ao templo de Jerusalém. Todo judeu deveria, pelo menos uma vez ao ano, ir até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para adorar ao Senhor. E justamente é nesse contexto que o povo de Deus está indo em direção a Jerusalém, mas eles estão indo em direção ao templo, não de qualquer forma, eles estão expressando a confiança que eles tinham no Senhor. Em síntese, o salmista quer ensinar que a confiança no Senhor dá aos fiéis a certeza de que permaneceremos firmes diante das maiores adversidades, e isso por uma razão, porque Deus é a nossa fortaleza protetora. Deus é a nossa fortaleza. Em síntese, é isso que o salmista quer nos ensinar. Diante disso, irmãos, o salmista vai falar sobre certezas. Não vai falar de possibilidades, mas vai falar de certezas, e é essa característica que deveria haver no povo de Deus. O povo de Deus deveria viver uma vida de certezas, porque nós temos certezas de muitas coisas. Nós temos certezas de o que vai acontecer conosco após a morte. Nós temos certeza de que a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Nós temos certeza de que o Senhor é aquele que nos protege. E é por isso que eu quero falar sobre esse tema, a certeza dos que confiam no Senhor. E o salmista vai trazer, eu quero destacar que eu entendo aqui uma primeira certeza que todos nós deveríamos alimentar o nosso coração. A primeira dela é que os que confiam no Senhor, eles certamente não serão abalados. Os que confiam no Senhor, eles não serão abalados. Mas nós precisamos entender o que significa a expressão ser abalado. Será que a ideia aqui no Salmo é que aqueles que confiam no Senhor não vão passar por um momento de angústia, não vão passar por um momento de dificuldade, não vão passar por um momento de tristezas? Será que é isso? Se é isso, então, quando eu me sinto triste, angustiado, então eu não sou filho do Senhor? Porque o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O salmista ele vai expressar esta confiança em Deus. A certeza do salmista é de que eles não serão abalados, mas ao contrário da ideia de que não ser abalado é não passar por momento de tristeza, a ideia não é isso. Ao contrário, o verbo aqui abalar, ele nos traz a ideia de que mesmo em meio às dificuldades, o Filho de Deus permanece firme, permanece confiando, permanece de pé. E quando ele chora, ele sabe a quem recorrer em suas orações.
Um exemplo claro é do Salmo 130. O Salmo 130, o salmista vai dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? A concepção do salmista, lá no verso 2 do Salmo 130, é que se olhar para as minhas iniquidades, se olhar para a minha própria vida, de fato eu não vou permanecer mesmo, eu não vou permanecer firme, eu não vou permanecer perseverando. Mas eu entendo, quando eu olho para o Senhor, Ele olha para mim, Ele vai enxergar em mim, claro, não as minhas iniquidades, mas o Senhor olha para mim e enxerga nos seus filhos a obra de Cristo. Sendo, portanto, a obra de Cristo nas nossas vidas, não somos mais condenados. Nós somos o quê? Nós podemos dizer que em Cristo nós somos vitoriosos. E por que nós somos vitoriosos? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Não há mais a pena de condenação sobre os filhos de Deus, mas sobre os filhos de Deus está o selo da promessa, a garantia de vida eterna para aqueles que confiam no Senhor. Então, meus irmãos, o ser abalado aqui de forma alguma é dizer que nós não podemos passar por um momento de dificuldades. Pelo contrário, o que o salmista quer nos ensinar é que o crente, quando ele deposita a sua confiança em Deus, na linguagem do salmista, ele se torna uma verdadeira fortaleza. Nada o abalará, mas terá sempre uma estabilidade. A ideia aqui no texto é justamente esse significado. Não se abalar é manter-se estável, é manter-se firme. Tirando a palavra, portanto, abalar, o salmista, portanto, está dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que se mantém estável para sempre. E essa verdade, ela é dita com duas figuras. A primeira figura que ele vai nos trazer é justamente do monte Sião, uma fortaleza. Uma fortaleza que foi construída justamente em volta do templo, para que, quando viessem as investidas do inimigo, os inimigos eles não conseguiriam ultrapassar essa fortaleza. Eles poderiam até tentar, mas a construção ela era tão segura que eles não conseguiriam transpor os muros. O salmista pega a figura de proteção, de rigidez, de estabilidade, para dizer: os que confiam no Senhor podem sofrer sim, vão sofrer, pode viver momento de angústia sim, vão viver momentos de angústia, pode passar por momento de lágrimas, vão passar, talvez pode até passar por momento de dúvidas em alguns momentos, mas algo vai permanecer de uma forma firme no coração daqueles que confiam no Senhor, a certeza de que o Senhor é aquele que o mantém de pé. É por isso que ele vai dizer: não se abala, firme para sempre. O Filho de Deus, aqueles que se entregam ao Senhor, não vivem uma vida de instabilidade, mas mantém-se estável, firme, perseverando, independente das circunstâncias, porque confiar plenamente em Deus é o que de fato o Senhor requer para cada um de nós, que permaneçamos firmes, que permaneçamos inabaláveis, que permaneçamos confiados naquele que de fato pode nos ajudar. E ele vai dizer: ele não se abala, firme para sempre. O verbo firmar literalmente vai dizer aquele permanece estável, preservado, porque firmar aqui no hebraico é de fato literalmente durar, permanecer, preservar, vai denotar uma confiança daquele que de fato constantemente permanece confiando na contínua provisão e cuidado do Senhor.
Essa é a certeza dos que confiam no Senhor. Eu vou me manter estável continuamente, porque a minha confiança, ela não está em mim mesmo, a minha confiança não está no meu cônjuge, não está no meu irmão, não está nas minhas condições financeiras, na minha inteligência. A minha confiança, a confiança do povo de Deus é no Senhor e nada mais. É no Senhor, é Ele que nos sustenta, porque embora nós passemos por situações difíceis, nós vamos permanecer, portanto, firmes. Para o cristão não há desespero. Aquele que vive desesperado é aqueles que não têm esperança, porque ao contrário de esperança é desespero. Mas os que confiam no Senhor têm esperança, têm certezas, e a primeira certeza é essa: nós vamos permanecer firmes. Pode vir a maior tempestade, pode vir a maior dificuldade. Quando a dificuldade vem, nós confiamos no Senhor, clamamos a Deus por socorro. Quando a tempestade passa, nós continuamos clamando ao Senhor para que Ele permaneça nos sustentando. Lutero vai dizer que as nossas orações, elas deveriam ser mais intensificadas em momentos de calmaria, porque é no momento de calmaria que nós ficamos desatentos para com a nossa comunhão com Deus. Mas o Filho de Deus confia no Senhor. O salmista, ele vai trazer essa verdade, ele vai trazer justamente a definição, algo precioso que depois lá no Novo Testamento o autor dos Hebreus vai dizer: confiar, a outra tradução de confiança é fé. Poderíamos muito bem, sem prejuízo ao texto, poderíamos muito bem dizer o seguinte: os que têm fé no Senhor são como o Monte Sião, porque é a mesma coisa, confiança e fé é a mesma coisa aqui no texto. E conceituando fé, o autor dos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza, veja, a certeza dos que confiam no Senhor. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza, é convicção, certeza de coisas que se esperam. Que coisas são essas? Coisas que o Senhor promete em sua palavra. Se está nas Escrituras, se Ele promete ao seu Filho, vai se cumprir. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se, portanto, eu entendo que essa promessa ao meu coração, ao nosso coração, então qual é o desafio do povo de Deus? É confiar no Senhor. Segunda verdade, irmãos, que o salmista vai nos trazer aqui sobre a certeza dos que confiam no Senhor, é que os inimigos, eles não triunfarão para sempre, porque Deus livra o justo dos malfeitores. Aqueles que confiam no Senhor não podem ter a certeza de que os inimigos não vão triunfar para sempre. Pelo contrário, os justos serão livrados dos malfeitores. É só você olhar na sua Bíblia, está no verso 3 a 5, diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O Salmo 125 provavelmente foi composto durante um dos períodos de dominação estrangeira. Para entendermos esse segundo ponto, precisamos recordar um pouco a aliança que o Senhor fez com o seu povo. Essa aliança, começada lá em Gênesis, no capítulo 13, depois ratificada lá em Gênesis 17, vai mostrar justamente um dos momentos mais belíssimos da história, onde Deus ele faz uma aliança. O que é uma aliança? Deus faz um pacto com o seu povo. Mas é impressionante nós percebermos a ideia de pacto nas Escrituras.
é que o Senhor que fez esse pacto com o seu povo, Ele é aquele que estabelece as condições. Ou seja, nesse pacto, não é o homem que diz, olha, essa é a minha proposta, agora Deus vem com a proposta dele. Não. O pacto, Deus ele estabelece as condições e o próprio Deus é o administrador desse pacto. O homem não administra o pacto, é o próprio Deus que administra. É o próprio Deus que impõe as condições para o seu povo. Mas o que ele requer desse povo? O Senhor ele requer desse povo uma obediência, uma confiança nele. A iniciativa sempre é de Deus, sempre foi de Deus e jamais do homem. Deus salva o homem, não é o homem que se salva. Deus socorre o homem, não é o homem que socorre a si mesmo. Ao contrário do que nós vemos por aí, até mesmo em carro, dizendo o seguinte, que nós vamos ao encontro de Deus. Não, jamais o homem vai ao encontro de Deus. É Deus que vai ao encontro do homem. O homem, deixar por si mesmo, ele corre, não para Deus. Ele corre para distante do Senhor. Se deixar o homem por si mesmo, jamais ele vai querer a Deus. Eu escolhi Deus. Mentira, nós não escolhemos Deus. A Bíblia nos diz que nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, isso antes da fundação do mundo, antes de você nascer. Então eu não escolhi, Deus me escolheu, apesar de mim, Deus me regenerou, me deu vida eterna em Cristo Jesus. E veja, irmãos, nesta aliança, o Senhor promete sim, o Senhor promete bênçãos, proteção ao seu povo. E justamente quando nós olhamos para o Salmo e entendemos que os ímpios eles não permanecerão triunfando sobre os justos, é justamente porque nós descansamos no pacto, na promessa de Deus, de que o Senhor livra os seus. O Senhor livra os seus dos malfeitores, dos inimigos. Essa é a certeza do cristão, essa é a certeza do povo de Deus. Mas ele continua dizendo, ele vai dizer que o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre sobre a sorte dos justos. Ele vai usar uma expressão aqui, o cetro nada mais é do que um instrumento onde o rei na época tinha. E com esse cetro, com o seu instrumento de poderio na mão, ele poderia determinar tanto vida como morte para os seus subordinados, para aqueles que estavam debaixo do governo do rei. E quando ele vai dizer, portanto, que o cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte do justo, ele vai dizer que o poder, o instrumento de domínio do inimigo não permanecerá sobre os justos. Mas quem são esses justos? No Antigo Testamento, os justos eram aqueles que, olhando para a promessa do Messias, viviam suas vidas esperando a vinda do Salvador. Aqueles, portanto, que estavam no passado, eles eram, portanto, justificados com base na promessa de que viria um Messias. O Messias viria para morrer pelos seus. No Novo Testamento, nós já temos, portanto, o Messias. Ele já veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Ou seja, quem são esses justos? O cetro dos ímpios, o poder do ímpio não permanecerá sobre os filhos de Deus. As trevas não têm poder sobre os filhos de Deus. As trevas não podem dominar os filhos de Deus, porque o Senhor protege os seus. O Senhor livra os seus do domínio do mal. O Senhor livra os seus do poderio do inimigo. Nós temos historicamente sobre esse cetro, esse símbolo de poder na história, sobre o rei Xerxes I. Ele com o seu cetro na mão, o rei persa, ele controlava tudo, até mesmo, como eu disse, a vida de qualquer pessoa que se aproximasse dele sem ser convidado. Para que a pessoa adentrasse ao templo, ao salão do reino, ele teria que movimentar o cetro, autorizando essa pessoa, portanto, a adentrar ao salão do reino,
que ele está dizendo é que esse poder, esse símbolo de poder de dominação, ele não tem força alguma contra os filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos justos, justificados em Cristo Jesus. Paulo vai deixar isso bem claro: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem igualmente tivemos acesso pela fé a esta graça, e no qual estamos, de novo, firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mesmo sendo afligidos, o salmista deixa claro que as aflições, elas não permanecerão para sempre na vida daqueles que confiam no Senhor. O Senhor, no devido tempo, põe limite às nossas adversidades, põe limite às tribulações. Os ímpios não terão influência permanente sobre os bons. Pelo contrário, nós temos aqui a certeza que diante de uma sociedade corrompida, Deus ele não permitirá que sejamos afligidos pelos ímpios. Pelo contrário, os justos, os bons, os retos de coração, estes, portanto, eles terão a misericórdia do Senhor constante sobre as suas vidas. Entretanto, o Senhor também vai deixar claro que aqueles que vivem uma vida dúbia, esses serão conduzidos juntamente com os ímpios para a condenação. Olha o que ele vai dizer: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, o que ele está dizendo é algo muito sério. Ele está nos falando que aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor vão permanecer firmes, mas aqueles que vivem uma vida de duplicidade, esses não podem ter certezas. Esses serão conduzidos juntamente com os ímpios. Para onde? Ele vai dizer, juntamente com os malfeitores. Para onde? Para a condenação. Se você observar a nossa pastoral, a segunda etapa da pastoral: não se distraia com o joio, mas mire-se em Cristo. Nós falamos justamente também sobre isso. É possível que na igreja, ter pessoas na igreja que estão na igreja, fazem parte de várias coisas na igreja do Senhor Jesus, mas não sejam de fato convertidos, que brincam de ser cristão. O que o salmista está dizendo: estes serão conduzidos juntos com os ímpios para a condenação. Serão conduzidos juntos com os ímpios para o inferno. Agora, os que confiam no Senhor, não. Os que confiam no Senhor permanecem firmes, perseverando, descansados no Senhor. Porque, de fato, sabe que é no Senhor, no Deus que fez a aliança com o seu povo, é no Senhor que, de fato, há vitória verdadeira. É no Senhor que há condições de manter-se firme diante das maiores dificuldades. O meu desejo, a minha oração, é que nesta noite nós possamos descansar no cuidado do Senhor, que você de fato tenha uma confiança em Deus, que mesmo diante das dificuldades, que a dificuldade te impulsione a buscar mais ao Senhor, mas quando elas cessarem, que você permaneça buscando ao Senhor intensamente na sua vida cristã. Só assim você vai dar passos de crescimento espiritual, só assim você não vai viver uma vida instável, mas você vai ter estabilidade. A estabilidade está em um relacionamento contínuo com Deus. E isso é só uma comunhão por meio das Escrituras e da oração e a comunhão com os irmãos que dará a você condições de permanecer firme diante das adversidades. Que Deus te ajude, que o Senhor te fortaleça e que você permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.